graças a Deus. Amém. Amém? A parte de trabalho profissional, econômica, a gente ora no final, quando a gente for orar pela igreja também. Bem, então vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 14. É isso mesmo? Vamos aí, deixa eu confirmar aqui, gente. Lucas. Calma aí, gente. Eu estou confundindo com outra. Lucas 23. Que a gente começou semana passada. Não foi isso? Jesus, 26. Não. 23, 26. 23, 26? 23, 32. 26, 32. Nós vamos ler 26, 32. Lucas 23, 32. 23, 32. 23, 32. Não é meu número não, tá, gente? Não sou candidato não. Pareceu que exa vote 23, 32. Marcelo dos Anjos, 23, 32. Ai, ai. Vocês que estão online, Michele, me ajuda aqui, ó. Me dê um feedback agora, ao vivo, você que está online. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Dá um ok aí. Aí eu vou perguntar a vocês se vocês me ouvem bem agora, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Como é que vocês me ouvem? Como é que fica melhor para vocês? Continuam me ouvindo bem? O que fica melhor para vocês aí agora? Nesse momento, qual a opinião de vocês? Agora que eu coloquei, ou antes, ou tanto faz? O que vocês me dizem aí? Aí Michele me dá o feedback. Ok, mas e agora? Tanto faz? Ou estava melhor? Melhor antes ou agora? Melhor antes ou agora, ou tanto faz? Só escrever, tanto faz. Melhor antes, melhor agora. Hã? Melhor agora. Ok. Quantas pessoas falaram melhor agora? Dividiu opiniões? Para mim, antes que agora fica abafado. É? Melhor antes, então? Melhor antes. Ok. Aí agora teve melhor agora? Ai, depois a gente vê isso então. Eu vou depois pedir a opinião de vocês aqui. A gente abre um vídeo só entre nós e vocês me dizem, por favor. Vamos lá então. Lucas 23, 32. Mas o importante é que ouvem bem, né, agora. Diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tem nada a ver com política não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Relaxa. Não, porque tem gente que pega versículo isolado, fala aqui, ó, direita, que o ladrão estava na esquerda, estava na direita aqui. É muito feio pegar um versículo isolado da Bíblia e querer
interpretar do seu modo e misturar isso. Meu Deus do céu, tem gente falando, se quem se posiciona é morno, que é o Apocalipse. Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia, pegar versículo isolado. Então vamos lá, tem nada a ver não, gente, tem nada a ver não. Versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem. Pai, isso mesmo, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Exatamente isso. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Esse 39. Pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Vamos lá, deixa eu comentar. Vamos concluir, que eu depois falo sobre isso aqui. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Versículo 42. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro que você estará comigo no paraíso. Vou começar comentando sobre essa questão aqui, dos dois serem criminosos. Nesse momento que Jesus estava indo para a cruz, a nossa condição, a condição de toda pessoa que não se entregou para Cristo, é de condenado. Como eu disse, os nossos pecados, os pecados da humanidade, os pecados de cada pessoa, são apenas pecados diferentes. Mas a Bíblia vai nos dizer que não há um justo sequer, e que todos pecaram, e que todos carecem da misericórdia, da glória de Deus, da graça de Deus. Todos. Só que o ser humano faz essa distinção de acordo com o pecado. Pecado maior, pecado menor, pecado de roubo. Porque, por exemplo, gente, os pecados que muitos de nós cometíamos e cometemos, os pecados que muitos cometem, aqueles pecados internos, pecados que muitos não veem, porque, por exemplo, existem pecados que eles são visíveis, vários, você pode pensar em vários aí. Existem pecados que são grotescos, mas existem pecados que são internos e, portanto, não são visíveis. São pecados do pensamento, são coisas que pensamos, são coisas que sentimos, são sentimentos ruins que nós alimentamos. Só que, como não é visível, como não está sendo um pecado visível, como não está sendo um pecado de visível, de aparência, então
às vezes passa batido, entende? Passa batido. Mas é pecado. É pecado. E aí, o que acontece? Existe um orgulho que é um orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Esse orgulho espiritual não cabe a um verdadeiro cristão. Esse orgulho espiritual não cabe a alguém que foi alcançado pela graça. Porque olha só, o que é graça, gente? O que é a graça de Cristo? A graça de Deus. A graça de Deus, o que é graça? Graça é um favor imerecido. A gente não merecia, você, eu, todos nós não merecíamos, e sem merecermos, Jesus nos amou. É um amor ágape, é um amor incondicional, não é um amor conveniente, não é um amor seletivo, não é um amor porque a gente merecia, então não é isso. Pelo contrário, Jesus, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele trata disso. Vocês ouviram, amem os seus amigos, amem quem ama vocês e odeiem os seus inimigos. Ele vem dizendo, eu porém vos digo, quer dizer, o que vocês aprenderam, deixe de lado, pessoal. Não é o que vocês aprenderam, eu estou ensinando para vocês o correto. Eu vim para este mundo, fui enviado por Deus para ensinar vocês o que Deus quer de vocês. Me ouçam, porque Jesus era o Filho, o próprio Deus encarnado. Por isso que a gente mergulha no Evangelho. Então, vocês aprenderam a gente não pode estar vivendo debaixo da graça com cabeça de lei. A gente não pode estar vivendo numa nova aliança com cabeça de antiga aliança. A gente precisa colocar as lentes da nova aliança, que significa as lentes do Evangelho, as lentes de Cristo, para que a gente possa olhar para as pessoas, para esse mundo. Isso chama um termo mais técnico, né? Na teologia, no estudo da palavra, isso também se chama a cosmovisão cristã. É uma cosmovisão, é a maneira de você olhar o mundo. Você olha o mundo com que ótica? Qual é a sua ótica? Com qual perspectiva, com qual olhar você olha para o mundo? Ora, o cristão deveria olhar para o mundo, abre parênteses, para as pessoas, para si mesmo, para os problemas, para a vida, com uma cosmovisão cristã, porque eu sou cristão, com o olhar de Cristo, negando a mim mesmo, como Cristo falou, negando o meu olhar humano, porque o meu olhar humano é de julgar, o meu olhar humano é de condenar, o meu olhar humano é de me precipitar e de julgar sem saber dos detalhes. O meu olhar humano é de condenar, é olhar o passado da pessoa e já condená-la como se ela não tivesse jeito, como se já estivéssemos no juízo final e eu estou fazendo um papel de Deus e julgando ela e decretando que ela não tem salvação. Quem sou eu para fazer isso? Que cristão sou eu para fazer isso? Que orgulho é esse que me leva a fazer isso? Então isso se dá por duas razões. Essas dissensões, esse olhar superior, esse orgulhozinho maligno espiritual, esse orgulho espiritual, esse olhar de superioridade, esse olhar de julgamento, esse olhar de condenação, essas divisões, e muitas vezes entre cristãos, essas divisões, esse olhar de desprezo, ele se dá por duas razões. Vamos na raiz, né? A gente costuma tratar muito, o ser humano, nós seres humanos, costumamos tratar muito as coisas pelos frutos, pelos efeitos, por aquilo que a gente vê. Mas se você quer resolver um problema, se você quer entender algo,
cave, 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 porque existe uma raiz. Você está diante de uma árvore, essa árvore está dando um fruto ruim. Não fique olhando para a árvore, não tire o fruto, achando que vai cortar o fruto ruim e vai nascer fruto bom. Se tiver um problema na raiz, nós precisamos cavar. Cave, dá trabalho, mas cave. É difícil, mas cave. Por exemplo, sabe quando você cava? Sabe quando a gente cava? Quando você conversa com uma pessoa e pede ajuda. Quando você conversa com um pastor, com uma amiga, com um amigo que é usado por Deus para te ajudar. Quando você vai a um psicólogo, você é levado a cavar. Que você tem que tocar em assuntos que você às vezes não quer tocar. Não acontece isso? Você vai ter que falar de coisas que você evita falar. Você vai ter que voltar, às vezes, há 30 anos atrás para poder entender uma coisa que está acontecendo hoje. Então isso é o quê? Isso é cavar. Isso é buscar a raiz do problema. Então, vamos cavar. Ou vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Vamos lá no fundo. Para a gente poder entender por que tem cristão com ódio. Por que tem cristão participando dessas divisões políticas, por exemplo, com raiva. Porque defender as ideias, tudo bem, se posicionar, tudo bem, dizer eu voto nesse e não concordo com isso, tudo bem. Mas por que sai do limite? Por que passa do limite e vira guerra? Por que vira ofensa? Por que vira ataque? E tá feio demais isso. Tá demais. Por que passa do limite? Porque há um limite. Um limite de defender, um limite de falar, um limite de dizer, um limite de falar, não, é esse aqui, não concordo com isso, é esse aqui, não concordo com aquele, não concordo por isso, isso, isso. Ok, mas por que passa disso? Como teve gente, por exemplo, muitas pessoas eu vi, ninguém me contou, eu vi com os meus próprios olhos, maldizendo, gente que se diz cristã, maldizendo o Nordeste, o povo nordestino, por causa do resultado da votação que houve lá. Como é que pode eu, cristão, participar de uma coisa dessa? Porque eu não amo, não é o meu próximo. Que sentido isso faz? Nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas o que é isso? Por quê? O que eu quero tratar aqui com vocês é o porquê. Por que se age assim? Por que tem um cristão que não fala com uma outra pessoa, sendo ela cristã ou não, da própria família? Por que eu não falo com a pessoa? Tudo bem, eu sei que tem gente que pensa assim, não, mas eu já tentei falar, a pessoa não quer, ela que não fala comigo, ok, aí tudo bem, aí você não pode fazer nada, a não ser orar. Mas por que eu estou falando da pessoa que participa disso? Ela também não quer falar, ela também não fala. Por que isso acontece? Por que há essa incoerência do que eu falo e da maneira que eu ajo, do que eu canto e da maneira como eu me comporto? Por que essa incoerência? Por que essa a palavra incoerência, mas essa contradição, que se a gente for usar uma palavra que é um pouco mais pesada, pode até caminhar muitas vezes. Existe uma palavra que é mais pesada, mas é a verdade, a gente precisa vigiar para a gente não cair nisso. Eu usei o termo incoerência e usei o termo contradição. Existe uma outra palavra que é mais pesada, mas eu vou falar, é a verdade, e a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Hipocrisia. Então nós precisamos ter esse cuidado. Agora por que acontece isso? Vamos na raiz? Estamos cavando, não estamos? A gente está mergulhando. Vamos na raiz então. Vamos na raiz. A raiz, ou uma das raízes uma falta de um novo nascimento. Eu não nasci de Deus. Então, por que eu não nasci de Deus? Quer dizer, novo nascimento é quando eu me entrego para Cristo e o Espírito Santo faz Jesus nascer em mim. Eu continuo com a mesma idade, mas eu nasço de novo. Eu recebo uma nova natureza. Eu nasci de novo, eu sou uma outra pessoa. Eu não sou perfeito, eu ainda continuo sendo ser humano. Eu luto contra a carne todo dia, mas eu tenho uma nova natureza. Essa nova natureza me proporciona uma nova visão.
aquilo que a gente falou, uma nova ótica, uma nova visão de mundo. Então, às vezes, é a falta de um novo nascimento. Então, assim, é evangélico, é cristão, está na igreja, conhece a Bíblia, prega a Bíblia, mas não nasceu de novo. Então, prevalece, mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas nomenclaturas, o que prevalece é a natureza carnal. A carne prevalece. E a carne é que faz tudo isso. Divisão, contenda, inveja, ciúme, brigas. Tudo isso são coisas da carne, da nossa natureza humana. Então, como essa natureza ainda prevalece em mim, então é compreensível, é super compreensível que eu haja dessa maneira. Então isso é um alerta para a igreja brasileira, isso é um alerta para todos nós. Eu nasci realmente de novo? Eu nasci de novo porque as pessoas no nosso trabalho, as pessoas na faculdade, as pessoas na sala de aula, os vizinhos, na rua, as pessoas elas estão observando nossas atitudes. Por isso que está escrito lá, filhinhos, não amemos só de palavras, mas com ações. Não amemos só de palavras. E o que acontece, gente, com a falta de amor? O que essa incoerência causa? O que essa contradição causa? Ou essa hipocrisia causa? É como se nós estivéssemos vacinando as pessoas contra o Evangelho, porque a pessoa fica assim, pera lá, mas para ser cristão assim, para ser evangélico assim, para ser da igreja assim, porque parece que as pessoas estão pensando que o mundo vai acabar, por exemplo, dia 30, não vai acabar, no dia 1º nós vamos nos encontrar de novo, no dia 1º nós vamos sentar com as pessoas na nossa faculdade, no nosso trabalho, com pessoas que pensam diferentes, independente de qual candidato ganha, a vida vai seguir, o meu vizinho vai continuar sendo meu vizinho, o meu familiar vai continuar sendo meu familiar, o meu amigo vai continuar sendo meu amigo, ou não, né? Ou não, espero que continue, mas do jeito que as coisas caminham, às vezes não vai continuar. Então a gente precisa viver um cristianismo verdadeiro, independente de nossas posições. Ah, mas todo mundo que olhar com o olhar de Cristo vai ter o mesmo voto? Não necessariamente, porque as pessoas possuem um passado diferente, um entendimento diferente, elas fazem uma interpretação diferente, as pessoas interpretam diferente, então ela pode olhar com os olhos, porque assim, gente, eu não quero entrar no assunto político, eu quero falar só de evangelho, não quero entrar em assunto político, quero entrar só no evangelho. Mas existe, quando a gente coloca o óculos do evangelho, as lentes do evangelho, nós precisamos entender que aquilo que eu falei no início, que não há ninguém superior. Não há ninguém superior. Nós não somos superiores. Isso é orgulho espiritual. Sabe aquela coisa de eu me sentir mais santo? Uma pessoa se sente mais santa do que a outra. Esse pecado, nós temos que ser livres desse pecado, da gente se sentir superior. Uma graça nos alcançou e a gente ora e pede que essa graça alcance também outras pessoas. Nós queremos que a graça alcance outras pessoas. Essa graça precisa alcançar outras pessoas. Precisa alcançar outras pessoas. Então, se eu parto para o pessoal, se eu parto para a ofensa, se eu parto para o ataque, quer dizer, com falta de amor, se eu esqueço que as pessoas são almas, as pessoas não são monstros. Tudo bem, você acredita que quem faz algo errado tem que pagar, tá certo. Você não está tendo falta de amor nisso, tem que pagar. Ah, o ladrão roubou e ele vai para a cadeia, ok, eu quero que ele seja preso, isso é justo,
Então isso não é falta de evangelho. Você estava na rua e ele pegou sua bolsa. Você fala assim, poxa, esse rapaz ele tinha que ser preso. Mas o evangelho não te permite, cristianismo, amor não te permite você apenas desejar que ele seja preso. Você fala assim, olha, que ele seja preso, mas que ele na prisão encontre Jesus. Está entendendo? Não para por aí. Porque aí senão a gente está agindo de igual modo a quem é natural, a quem não nasceu de novo, a quem não conhece o Evangelho, a quem não sabe quem é Cristo, a quem não sabe o que Jesus fez por nós na cruz. Então não para aí. Não para aí de eu falar, poxa, que ele seja preso, mas que na prisão ele encontre Jesus, que na prisão, que quando ele sair, que ele encontre Jesus, ou que ele se arrependa antes mesmo de entrar, sabe? Que ele seja salvo. Mas que pague. Tudo bem, mas que seja salvo. Se o meu discurso acaba só no que pague, está faltando cristianismo. Agora, se eu falo que pague, mas que seja salvo, aí eu estou me comportando de forma cristã. Aí eu estou tendo um olhar de Cristo. Aí eu volto a repetir um exemplo que eu dei terça-feira, de uma mãe. Eu vou colocar esse vídeo no grupo para vocês verem, vou achar. De uma mãe que ela olha para o assassino do filho, é muito forte isso. E eu fico refletindo, meu Deus, qual seria a minha reação? Será que eu acho que eu tenho que buscar mais, eu tenho que orar mais para chegar a esse nível aí? Eu mesmo, estou falando de mim, Marcelo. Qual seria a minha reação? Porque falar é fácil, olhar de fora é fácil. Imagina o assassino da Michele diante de mim. Sabe? Eu não sei se esse vídeo, ele está no YouTube, de uma mãe olhando para o assassino do filho. Eu não sei se aquele encontro foi recente. Eu não sei se já tinha passado um tempo. Porque se passou um tempo, não vou falar que é mais fácil não. Não tem facilidade nisso. É que se torna menos difícil. Agora, se foi recente, e ela olha nos olhos dele e fala, eu te perdoo, aí pessoal, é muito complicado isso. É uma coisa assim que só Deus mesmo para poder ajudar. Se aquele perdão daquela mulher foi sincero, se ao olhar para o assassino do filho, ela falou com sinceridade, eu acredito que foi, até que se prova o contrário foi, essa mulher, eu vejo essa mulher assim, possuída pelo Espírito Santo, sabe? Eu vejo uma mulher dominada pelo Espírito Santo, porque isso é uma capacidade que só Deus tem para dar, porque para ela fazer isso, ela nasceu de novo, e ela estava com o olhar de quem? De Cristo. E ela, digamos assim, o assassino do filho estava ali, aí ela foi encontrar com ele. Na hora dela olhar para ele, o que ela fez, gente? Digamos que esse óculos aqui seja as lentes de Cristo, o olhar de Cristo, a cosmovisão cristã, o olhar de um cristão. Quando ela foi encontrar com ele, o que ela fez? Ela olhou para ele. Perdoo você. Eu perdoo você. Ela fala, não, ela dá conselhos para ele. Ela dá conselhos para ele. Sai dessa vida. Não faça isso. Você pode fazer com outras pessoas que fez com meu filho. Uma coisa assim, é um vídeo antigo. Eu não lembro as palavras exatas dela, mas ela dá conselho para ele. Porque se essa mulher, ela, eu, você, qualquer um de nós, se a gente vai encontrar uma pessoa dessa, o assassino do nosso filho, se a gente não nasceu de novo, se a gente não entende o que é evangelho, o que é cristianismo, a gente não, sem colocar esse óculos, a gente vai olhar para ele, a gente vai pular na garganta dele, vai apertar na garganta dele, ou vai dar um tapa na cara dele, no mínimo. A gente vai ter uma reação, que é uma reação, pessoal, natural. Entende? Não é a pior reação do mundo, é uma reação natural. Só que quando a gente fala de Cristo, de Espírito Santo, é justamente para que a gente tenha reações sobrenaturais. Porque Ele é um Espírito que nos capacita. O Espírito Santo, a graça de Cristo, nos faz entender o amor e nos capacita a praticar o amor. Não só entende o amor, se recebe a capacidade de praticá-lo. Então, quando a gente cava
para entender por que tanta divisão, por que pessoas reagem de forma natural, carnal, professando fé, falando de amor, a gente encontra essas duas raízes. Ou falta nascer de novo, por isso a pessoa prevalece a carne, ou a pessoa falta entender o Evangelho, entender o que é nova aliança. Que a nova aliança se dá quando Cristo se entrega na cruz e ressuscita. O amor dele, a graça, sem a gente merecer. Então, às vezes a pessoa não está com o olhar de Cristo porque ela não nasceu de novo. Ou ela nasceu de novo, mas ela vem de uma doutrinação, ela vem ouvindo mensagens que enfatizam a lei ao invés da graça, que enfatizam a antiga aliança ao invés da nova. Então ela é uma cristã que não entende sobre Cristo, como eu era. Um cristão que não tinha um entendimento pleno de Cristo. Um cristão que não tinha um entendimento total de Cristo. Porque eu era cristão, quer dizer, o meu entendimento de nova aliança era deturpado. Na minha cabeça havia uma mistura muito grande de antiga com nova aliança. Existe uma nova, definitiva e eterna aliança. E é nela que a gente tem que se apoiar. Porque quando Jesus fala, ouvistes o que vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram isso. Quer dizer, na antiga aliança se falava isso. Mas eu vos digo, eu estou aqui trazendo uma aliança nova. Não é que o Antigo Testamento não tenha valor. Não é que a nossa Bíblia tem que ser só a Bíblia aquela pequenininha do Novo. O Antigo Testamento tem valor, muitas coisas para aquele momento, para aquela época, naquele contexto histórico, e quando a gente pega ele e interpreta com as lentes de Cristo, porque ele apontava para Cristo. Então vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Eu nunca vou cantar aqui, por exemplo, tem uma música muito conhecida que é cantada em várias igrejas, várias músicas, lembrei de uma aqui, que fala assim: eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar com a vitória nas mãos. Que inimigos? Está falando dos inimigos espirituais? Ah, ok. Está falando dos espíritos malignos? Se for, ok. Agora, se eu vou perseguir meus inimigos, inimigo é aquela mulher lá do meu trabalho, aquele meu vizinho, sabe, se inimigos são pessoas, aquela pessoa, aqui, inimigos não são pessoas, inimigos não são outros eleitores que votam diferente de mim, inimigo não é o candidato A ou B, inimigo não é o meu vizinho, inimigo não é aquela mulher que está me perseguindo, inimigo não é aquela mulher que está fazendo macumba para mim, inimigo não é a amante do meu marido, inimigo não são pessoas, não são pessoas. Com os olhos do cristianismo, nenhuma pessoa é inimiga nossa, porque todas elas são almas, todas elas podem um dia se arrepender, ainda que seja aos 49 do segundo tempo. Ah, mas é ladrão, mas o ladrão pode se arrepender. Tu está vendo que o ladrão se arrependeu? Então a gente tem que orar pelo ladrão para que ele se arrependa. Então, eu vou olhar para todas as pessoas com as lentes de Cristo. Só que para que isso não fique na teoria, para que isso não seja só palavras bonitas, para eu conseguir isso, para eu conseguir amar como Cristo me amou, para eu conseguir olhar como Cristo me olhou, para eu conseguir ter misericórdia, para eu conseguir perdoar, a gente precisa nascer de novo. E quem nasceu de novo precisa entender o que é graça, precisa entender o que é evangelho, precisa parar de ter a cabeça de Antigo Testamento e ter uma cabeça de nova aliança, precisa entender o que é nova aliança, precisa entender esse amor que é sem merecer, precisa parar de viver olho por olho e dente por dente. Não é olho por olho e dente por dente, não existe toma lá da cá, não existe eu vou tratar do jeito que me tratou, não existe, eu não sou bobo, também agora não vai se ver comigo, isso não existe, na nova aliança não existe. Aí tem gente que fala, no tempo da graça ficou mais fácil. Aonde que ficou mais fácil? Aonde que ficou mais fácil? Não tem mais fácil, gente. Porque na graça agora é mais fácil, tem liberdade. Me diga aonde que está mais fácil?
Jesus elevou o patamar. Tanto é que ele fala, se você olhar, só olhar, você já está. Porque Jesus, o que Jesus fez? Uma das diferenças de antiga para nova aliança. Jesus veio, ele trouxe ele fez um upgrade, ele aperfeiçoou a lei, ele elevou o patamar. Então ele tirou de questões externas e ele internalizou, ele trouxe para o interno, ele trouxe para dentro. Então, não matarás, era o mandamento, para não pecar. O que a gente imagina? Não matarás. Você pega uma faca, enfia na pessoa, pega um revólver, atira, ou qualquer outra maneira, você executa, você pega algo na mão, pega um chumbinho, sei lá, você executa, é do lado de fora, você assassina. Jesus disse, se você odiar o seu irmão, você está cometendo assassinato. Então ele tirou Jesus, o Evangelho, a nova aliança, tira a coisa só do lado de fora e traz para dentro. E isso tem total sentido. O que Jesus fez tem total sentido, porque ele foi na raiz. Porque para uma pessoa chegar, pegar a faca, pegar um revólver, pegar qualquer coisa para matar a outra, para ela chegar a esse ponto, já tinha muita coisa, muito sentimento ruim, aonde? Dentro dela. Então Jesus veio falar, gente, vocês estão muito ligados ao fora, à lei, vamos tratar de dentro, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam entender que o amor, que tudo começa aqui. Então, mesma coisa ele fez, ele fez isso com tudo, não foi só com assassinato, ele fez isso com adultério. Então para o cara entrar num motel com uma outra mulher, para a mulher trair o marido com alguém do trabalho, com uma mulher na rua, com alguém, seja lá quem for, para chegar ao ponto de ir lá, ir para um lugar, se encontrarem, se beijarem, tirar um do outro e fazerem o sexo, para chegar a esse ponto, isso começou com pensamentos, com sentimentos, que o cristão, ele vai cortar imediatamente, ele nem vai ter, e se tiver, ele vai cortar. Então Jesus trata lá de dentro, ele fala, se você olhar com cobiça, você já está adulterando. Então, aonde que ficou mais fácil? Porque na graça, a liberdade, a hipergraça, aonde? Aonde que ficou? Só que Jesus não só trata do interior e fala para a gente aí, se vê, cuida do interior de vocês. Ele nos ajuda nesse processo. Ele nos dá o Espírito Santo para a gente conseguir. Ele nos dá uma nova natureza. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Essa graça que nos alcançou, que nos perdoou, é a mesma graça que nos capacita. Ela não nos libertou, nos perdoou e falou, agora vai sozinho. Não, dia a dia essa graça nos capacita. Dia a dia. Por quê, pessoal? Porque se não for o Espírito Santo, se não for a graça, se não for o Evangelho, sozinhos, a gente cobiça, a gente alimenta sim pensamento ruim, a gente alimenta sim, a gente fica com raiva sim, sozinhos a gente peca sim, e peca muito, e peca direto, e muitas vezes, como eu falei, pecamos de forma interna, tipo, ninguém está vendo, mas o pecado está ali. Então nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz. Ambos os ladrões eram criminosos, nenhum dos dois mereciam, só que teve um que pediu ajuda, e é isso que nós precisamos fazer, pedir ajuda. A gente precisa se arrepender. Não importa teu passado. Essa mensagem, quando a gente fala, não importa teu passado, é a mensagem da graça, não é a mensagem que afaga ego, não, que está facilitando as coisas, não. É que não importa mesmo. Se houver arrependimento, haverá perdão. Sempre haverá perdão se houver arrependimento. Sempre haverá perdão. Mas fulano é isso, fulano fez isso. Mas eu fiz isso. Mas às vezes a pessoa, ela se condena muito, ela mesma não se perdoa por algo que ela fez,
ela mesma fica se condenando, ela fica se maltratando. Está faltando ela, já falei isso aqui uma vez, está faltando ela ter graça com ela mesma. Não está faltando Jesus ter graça com ela, porque Ele tem. Está faltando ela ter com ela entender a graça de Deus, porque ela fica se culpando demais. Pera lá, gente, é sem merecer mesmo. Aceite isso que é sem merecer. Tome posse dessa graça. Agora, tome posse dela para você, mas execute ela também com os outros. E a Bíblia vai mostrar isso para a gente. Tem uma parábola na Bíblia de um homem que ele foi a dívida dele, vocês lembram dessa? Já leram? A dívida dele foi perdoada e ele, no caminho de casa, encontrou um servo dele que o devia. Ele foi lá, pegou o servo, bateu, maltratou ele. E aí depois, na parábola, o Senhor é Deus, na parábola fala, olha, eu perdoei você, eu tive graça com você, você tinha uma dívida enorme comigo e eu perdoei você. É tipo assim, a Michele perdoa a Rosana, a Rosana está devendo muito a Michele, e a Michele vai lá e a Rosana está devendo 10 mil a Michele, e a Michele, porque está bem economicamente, porque por alguma razão quis perdoar, falou, não precisa pagar esse valor não. Nossa, não precisa? Não, que isso, não precisa, não, eu estou muito bem, eu saí uma causa para mim, ou então eu fechei um grande contrato, não estou precisando mesmo desse valor, eu te perdoo. Um exemplo. Aí a Rosana está perdoada por 10 mil, e a Marli está devendo 100 reais para a Rosana. E a Rosana quer que a Marli pague, e está maltratando a Marli, está tratando a Marli com indiferença. Mas espera lá, por que ela está fazendo isso com a Marli por 100 reais se ela acabou de ser perdoada por 10 mil? Por que ela não executa a mesma misericórdia que ela recebeu? É isso que o cristão às vezes não entende. E está achando que foi pelo mérito dele que ele alcançou a salvação? Está achando que foi pelos nossos esforços? Está achando que a salvação foi conquistada pelo nosso mérito? Não foi não, foi pela graça. E por que eu não vou ter essa mesma graça com os outros? Gente, repita comigo, por favor. A graça que me alcançou, me capacita. Te capacita a fazer a vontade de Deus e te capacita a ter graça com outras pessoas também. Nós fomos amados para amar. Nós fomos perdoados para perdoar. Nós fomos ajudados para ajudar. Fomos curados para curar. Fomos salvos para salvar. Fomos livres para libertar. Por que a gente não vai dar o que a gente recebeu de graça? Por que a gente vai agir de forma contrária? A gente está colocando literalmente, e eu falo isso sem medo de estar exagerando, a nossa salvação em risco. Porque a oração do Pai Nosso vai tratar isso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoei, até costumo brincar com isso, se eu não perdoei os meus devedores, na hora que eu vou orar, se eu carrego mágoas, eu preciso tratar disso, gente. E Deus me ajuda, e Jesus me limpa, Ele muda o meu coração. Porque eu vou orar o Pai Nosso e falar assim, perdoe as minhas dívidas, assim como nós temos. Não temos. Perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado. Não tenho. Porque se a pessoa ela não perdoou e ela for sincera, nessa parte da oração do Pai Nosso, a consciência dela vai dar uma pesadinha, não vai? Porque ela está pedindo perdão assim como ela tem perdoado. E se ela não tem perdoado? Vamos fingir que nada está acontecendo? Perdoe as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Aí Jesus olha assim, hã? Repete essa parte aí. Não termina a oração do Pai Nosso não. Repete essa aí. Qual, Jesus? A parte do perdão, repete. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Não tenho. Então, você quer perdão? Perdoe. Eu perdoei você na cruz, mas se você não está perdoando, você não consegue tomar posse do perdão que eu fiz na cruz.
Você quer tomar posse do perdão que eu dei na cruz? A graça está disponível. Se arrependa dessa mágoa e perdoe. Perdoe. Dê a essa pessoa de graça o que de graça eu te dei na cruz. Ah, mas essa pessoa não merece. Eu sei, você também não merecia quando eu te perdoei na cruz. Ah, é verdade, Jesus. Então eu vou perdoar. E aí não é só isso, Jesus falar, então vai lá. Ele ainda fala assim, perdoa sim, meu filho, para o teu bem, para o teu perdão, para a tua salvação. E eu te ajudo a perdoar aquela pessoa. Eu te capacito. Meu Espírito vai te ajudar. É só a pessoa se arrepender. Porque o Espírito Santo não vai deixá-la sozinha. Jesus falou, eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador e Ele estará com vocês. Ele vai ajudar vocês. Eu vou estar com vocês. No mundo tereis aflições, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não largou a gente não. Está conosco, está dentro de nós, se você se entregou, e se não se entregou. Se se entregar, vai passar para dentro de você. Amor, pessoal. Amor. Cristianismo de verdade, evangelho de verdade. Esses dias eu até comentei, para encerrar, a gente precisa olhar como Jesus olhou para a gente. É isso que essa canção que a gente cantou fala. A letra dela vai falar exatamente disso. Olha só, recapitulando, se alguém não ouviu a canção, ela fala: por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Quer dizer, ele reconheceu, ele falou aqui, ó, o ladrão que foi humilde até repreendeu o outro que foi orgulhoso. Falou, rapaz, nós temos motivos de estar aqui, ele não. Então ele fala, por causa dos meus pecados eu estou aqui. Eu cometi erros que já não sei mais esperança para mim. Há esperança sim, para todos. Eu olhei para a multidão, vi que todos me olhavam como condenado. Quer dizer, todo mundo olhando para ele com os olhos naturais. Todo mundo olhando para ele sem o olhar do Evangelho. Aí ele fala, mas encontrei